Vamos começar essa conversa entendendo exatamente onde nós estamos pisando agora, porque chegamos na segunda etapa da parte prática desse protocolo de combate à culpa, e a gente precisa mergulhar fundo para internalizar isso de verdade. Nessa fase, nós vamos dar dois passos cruciais que o professor chama de análise de responsabilidade e o raio-x de limites. Esses dois ingredientes costumam se misturar na cabeça da gente e causar uma confusão tremenda, fazendo com que os acontecimentos gerem um peso desnecessário por causa da utilidade que damos ao que aconteceu. A primeira coisa que precisamos destrinchar aqui é a diferença vital entre responsabilidade e culpa. Responsabilidade é aquilo que é seu dever fazer ou aquilo que você não tem o direito de fazer. Ou seja, se é seu dever, você tem a responsabilidade de executar, e se você não tem o direito de fazer, você tem a responsabilidade de não fazer, de evitar ou de deixar de fazer. É algo objetivo. Agora, quando a gente fala de culpa dentro desse nosso universo, estamos falando de algo totalmente diferente. Culpa é a utilidade que alguém deu para o que aconteceu no passado quando você ou outra pessoa tentou fazer algo no presente. A definição que precisamos gravar é que a culpa é o mau uso da falta de responsabilidade. É como se alguém pegasse o que foi feito ou o que não foi feito e criasse algo novo com isso. Precisamos separar essas duas coisas, entendendo quais eram os limites de responsabilidade das pessoas envolvidas e os limites de responsabilidade no tempo das coisas. Existe um fenômeno chamado responsabilização, que é quando alguém atribui a outro uma responsabilidade que geralmente não é devida. Essa transferência ou expansão de responsabilidade acontece em dois momentos distintos que precisamos analisar com lupa. O primeiro momento é no ato, e o segundo é por causa do ato. Vamos começar olhando para a análise de responsabilidade no ato. Você precisa se perguntar qual era a sua responsabilidade sobre aquele acontecimento específico que estamos tratando. E mais do que isso, porque era sua responsabilidade. Aqui entra uma análise fina para saber se essa responsabilidade era legítima. Era uma responsabilidade só sua. Ninguém mais tinha que fazer aquilo. Ou era uma responsabilidade toda sua, ou seja, você tinha que fazer do começo ao fim. Parece a mesma coisa, mas não é. Ser só sua significa que não tinha mais ninguém envolvido. Ser toda sua significa que a carga completa estava nas suas costas. Talvez a resposta seja sim, talvez seja não. E aqui entra o ponto de virada, que é a análise de percepção. Muitas vezes a utilidade dada ao fato, a culpa, nasce porque você entende uma coisa e outra pessoa entende outra. Você pode achar que a responsabilidade não era sua, mas alguém pode afirmar com convicção que era. Então, logo abaixo dessa sua autoanálise, nós temos que perguntar se alguém pensa diferente. Talvez você esteja se privando ou se obrigando a algo porque existe uma terceira pessoa pensando diferente de você. Quem é essa pessoa? O que ela pensa de diferente? Por que ela pensa assim? Não podemos trabalhar com suposições, então você precisa se questionar como você sabe disso. Precisamos ter a maturidade e a coragem de dizer, eu não sei, se for o caso. Muitas vezes admitir que não sabemos derruba aquela certeza absoluta que estava nos aprisionando. Se essa pessoa que pensa diferente aparece no seu núcleo emocional, nós precisamos acender um alerta vermelho. Se a forma diferente dela pensar sobre a sua responsabilidade está afetando sua percepção, sua sensação e sua reação, talvez você precise rodar um protocolo de combate à dependência emocional e blindagem emocional com essa pessoa. Porque se alguém pensa diferente sobre a sua responsabilidade, isso dá margem para que o seu passado seja usado contra você. Depois de analisar a sua parte, nós vamos fazer a mesma análise sobre a responsabilidade do outro no ato. Tinha mais alguém envolvido na hora que aconteceu. Quem é esse outro? Qual era a responsabilidade dele e por que era dele? Essa responsabilidade era legítima. Era só dele. Era toda dele. E novamente alguém pensa diferente disso. Existe alguém distorcendo essa visão sobre a responsabilidade do outro. Isso é fundamental para desenhar o cenário real do que aconteceu lá no passado sem as distorções do presente. Agora nós avançamos para o segundo tipo de análise, que é a responsabilidade por causa do ato. Estamos falando do depois do acontecido. Existe a responsabilidade que você tinha no momento, e existe a responsabilidade que talvez tenha surgido como consequência. Um exemplo clássico é o filho que se sente responsável por cuidar dos irmãos após o falecimento do pai. Ele sente que essa responsabilidade veio por causa do ato da morte do pai. Pode ser que ele acredite ser responsável pela morte em si por não ter feito nada ou por não estar lá.
Isso é responsabilidade no ato e pós-ato se misturando. Então vamos investigar se você teve que deixar de fazer algo por quem. Por causa desse acontecimento você adquiriu uma responsabilidade nova. Isso é o que chamamos de responsabilização. Essa nova carga que você pegou para carregar é legítima. É só sua. É toda sua. E mais uma vez quem pensa diferente disso? Quem concorda com isso, ou quem reforça que você tem que carregar esse fardo? A mesma coisa vale para o outro. Houve transferência de responsabilidade. Alguém tinha uma responsabilidade, algo aconteceu, e essa pessoa passou a bola para outro. Ou houve expansão de responsabilidade, onde alguém que era o único responsável distribuiu o peso com outras pessoas. Precisamos mapear quem teve que assumir, o que de quem e por quê. Isso foi no ato ou foi consequência do ato? Quem pensa assim? Essa clareza é libertadora porque quando separamos tudo e analisamos profundamente de forma isolada a gente entende onde a confusão começou, onde a bagunça emocional e relacional se instalou. É aqui que a gente percebe na prática que o seu passado está sendo mal interpretado no seu presente e está sequestrando o seu futuro. Pode ser que o jeito certo de ver as coisas seja o seu e de quem concorda com você, ou pode ser que o jeito certo seja de quem discorda de você. Toda vez que trazemos um envolvido para essa análise, estamos tocando na ferida da dependência emocional. Porque aquele padrão de vítima natural, vítima intencional, vingador ou narcisista que estava se manifestando tende a continuar se manifestando. A pessoa que era controladora tende a continuar sendo porque a utilidade que ela tira do passado é conveniente para ela. E nós vamos acabar com essa utilidade. Talvez essa utilidade faça falta para você, ou para o outro, especialmente para quem transferiu ou expandiu a responsabilidade indevidamente. Nesse ponto nós estamos trazendo limites. Limites do tempo. Limites dos fatos. Limites das sensações. E principalmente limites das privações e das obrigações. Entendendo isso, a gente consegue tipificar qual é o tipo de culpa que está se manifestando na sua vida, quando você tenta fazer algo novo, e aplicar a conduta correta para dissolver isso. Então o convite agora é parar, refletir e preencher mentalmente ou no papel cada uma dessas perguntas para que possamos tipificar a culpa e aplicar o remédio correto.